No livro O Discípulo Radical, de John Stott, que foi escrito em 2009, e John Stott é um conhecido teólogo, escritor, evangelista, foi considerado entre uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. O capítulo 7 tem como título Dependência. Esse capítulo aqui, ele vai relatar acerca da dependência que nós temos de Deus e também uns dos outros. Ele cita aqui no início que na década de 60, muitos teólogos diziam que a humanidade tinha atingido a sua maturidade e que nessas circunstâncias poderia dispensar Deus. Mas essa afirmação durou muito pouco. Haja vista a qualidade dos homens, de pecadores diante de Deus. E o próprio pecado já tem como um dos seus significados isto, a independência de Deus. Então nós, na verdade, somos pecadores e dependentes de Deus, da sua misericórdia e da sua contínua graça. Nesse capítulo também ele relata uma experiência quando ele sofreu um acidente doméstico e ele ficou com uma lesão no quadril, ele ficou imobilizado no chão, então ele conseguiu acionar a emergência. Isso ele já tinha, foi em 2006, ele já era um octogenário, e ele conseguiu acionar aqui a emergência e chegaram seus amigos, chegaram bem rápido, levaram ele para o hospital, onde ele sofreu uma cirurgia e a sua recuperação foi uma boa recuperação, porém ele se sentia muito constrangido por ter que depender da assistência da enfermagem, fisioterapia. Então isso causou um impacto muito profundo na vida dele, porque ele se viu ali totalmente dependente do cuidado de outras pessoas. Então isso aí foi uma coisa que marcou muito ele. Na época, ele estava se preparando, no dia que ele sofreu esse acidente doméstico, ele estava se preparando para fazer um sermão. E ele havia preparado o texto do Pai Nosso. E foi justamente aquilo que estava sendo exemplificado na vida dele. Porque nessa oração, que é dividido aqui, segundo ele, em 6 partes, em que nas 3 primeiras partes expressa a paixão pela glória de Deus, sua vontade, seu reino e sua vontade. E nas outras 3 partes, nas outras 3 petições, é a dependência da graça de Deus, o pão de cada dia, o perdão dos nossos pecados e o livramento do mal. Ou seja, há uma dependência total de Deus. Então aqui ele vai relatando várias experiências dele e de amigos que também passaram por situações como essa, de precisarem depender de outras pessoas. Ele cita aqui uma mensagem que foi pregada por Michael Hansen, arcebispo de Canterbury, em que ele fala sobre alguns pontos aqui que são muito interessantes, alguns conselhos. Primeiro, agradeça a Deus. Nós temos que ter sempre em nossos lábios aquela palavra de agradecimento. Gratidão é um solo no qual o orgulho não cresce facilmente. 2. Interesse-se por confessar seus pecados. Então nós precisamos julgar a nós mesmos diante de Deus e sempre apresentar diante do Senhor os nossos pecados, colocar-se sob o julgamento divino. Isso é a nossa confissão diante do Senhor. Terceiro, esteja pronto para aceitar humilhações. As humilhações que sofremos podem doer, mas elas causam em nós maturidade e humildade. Não se preocupe com status. Eu creio que isso aqui é uma coisa que as pessoas se preocupam muito, com a sua reputação diante dos outros. Não que a gente não queira ter uma vida de um bom testemunho, uma
uma vida exemplar. Mas às vezes a gente fica preocupando muito com status, com posição. E só existe um status com o qual nós devemos estar preocupados. É a nossa posição, a nossa intimidade, a nossa proximidade diante de Deus. E quinto, use sempre o seu senso de humor. Isso aqui é muito interessante, que nós precisamos aprender a rir, sorrir das coisas, dos absurdos da vida, rir de si mesmo, rir dos próprios absurdos nossos. Isso aqui é muito importante, porque nós somos criaturas pequenas, insignificantes, e dentro do universo de Deus, nós somos muito pequenos, né? Às vezes a pessoa fica muito séria, muito cerimoniosa diante das coisas, e isso torna um risco de sermos cerimoniosos até diante de nós mesmos. A recusa de ser dependente dos outros é um sinal de imaturidade e não de maturidade. O autor aqui, ele dá um exemplo daquele filme Conduzido Miss Daisy, que é baseado numa peça teatral de Alfred Uhry, vencedor de um prêmio, né, o prêmio Pulitzer, que ele conta ali a história de uma senhora que ela causa um acidente de trânsito e ali o seu filho contrata um motorista. E ela fica muito indignada com aquilo, porque ela achava que não podia depender de outras pessoas, mas enfim. Durante os anos em que ela precisou ser servida por aquele motorista, ela aprendeu a dependência. E muitos anos depois, quando ela já estava em uma casa de repouso, ali quem a visitava e cuidava e com quem ela tinha assim, uma amizade mais profunda era justamente aquele motorista que, no início, ela se recusou a depender dele. Então, esse capítulo ele nos ensina que a dependência é algo muito importante para nós. A autossuficiência, a independência, ela causa em nós assim uma dureza de coração. Na verdade, nós precisamos aprender a depender uns dos outros. Isso significa o quê? Humildade, reconhecimento de que nós não somos completos em nós mesmos. Antes, nós precisamos primeiramente de Deus. Precisamos da sua graça, precisamos da sua misericórdia. Nós somos pecadores e sem a graça dele, sem o perdão, nós não somos absolutamente nada. Outra coisa também que é muito necessária é reconhecer a necessidade que nós temos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Isso no que diz respeito ao nosso relacionamento, seja dentro de casa, né, no relacionamento, desde quando a pessoa nasce, né, ela já aprende a depender, porque nós nascemos ali bebês tão pequenos, tão carentes, tão dependentes de tudo. Nós não podemos fazer nada quando nós somos bebês, tanto no que diz respeito à alimentação, à higiene, ao cuidado, à proteção, etc. Tudo nós somos completamente dependentes. Então isso já é algo que nos ensina muito. No decorrer da vida, à medida que vamos crescendo, à medida que vamos nos tornando adultos, tende o quê? A se tornar pessoa independente. Mas nós precisamos desenvolver essa humildade de depender uns dos outros. Então, no relacionamento familiar, à medida que a criança vai crescendo, se torna adolescente, jovem, adulto, ela começa a ter um desligamento dos seus pais, que antes ela dependia para tudo. Agora, ela acha que já é independente, que já tem as suas asinhas, podem voar, fazer o que quiser. Isso faz parte do amadurecimento, porém, a dependência é muito importante aí, que se mantenha. Não daquele cuidado físico mais, mas precisamos sim do conselho, da ajuda, do amor uns dos outros. Quando se casa, então, o marido e a mulher, eles precisam aprender a depender uns dos outros. No que diz respeito ao afeto, ao cuidado, ao conselho, à ajuda, a serem verdadeiros parceiros nessa caminhada. Quando, pela graça de Deus, né, alcançam aí a graça de ser pai, de ser mãe, então é importante também depender do conselho dos seus pais, dos amigos, de pessoas mais experientes. Então isso também faz parte. E quando se torna uma pessoa já bem madura, ou uma pessoa velha, uma pessoa idosa, faz parte dessa questão da humildade depender dos outros, depender do cuidado. Porque quando éramos crianças, dependíamos dos nossos pais para tudo. E quando nos tornamos velhos,
vamos precisar de outras pessoas também que nos ajudem, que cuidem de nós. Isso não é nenhuma humilhação, pelo contrário, isso faz parte do caminho da vida e depender nos ensina isto. É um processo de maturidade e é um processo de dependência de Deus e dependemos uns dos outros. Trazendo para a realidade da igreja, Jesus nos instituiu como um corpo. E um corpo é dependente uns dos outros. A Bíblia nos ensina claramente sobre isso em diversos textos. Que como um corpo está interligado, suas juntas, seus ligamentos, e somos dependentes. Nenhuma pessoa, nenhum cristão, nenhum discípulo é completo em si mesmo no que diz respeito aos dons, às revelações, aos serviços. Então, na igreja, nós precisamos dos serviços uns dos outros. Um tem uma revelação, outro tem outra, um tem uma palavra, outro tem outra, e assim nós vamos juntando tudo e, como um corpo, ajudamos a edificar uns aos outros naquilo que Paulo nos ensina sobre o amor, edificando uns aos outros em amor. Então, esse capítulo do livro Discípulo Radical, sobre dependência, nos traz esta realidade. Nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus se fez homem, e como homem também foi um bebê. Ele precisou do cuidado ali, dos seus pais. E também no último dia da sua vida, quando outro carregou a cruz, visto que ele já estava esgotado, pelas torturas, pelos açoites e pelo próprio peso da cruz, e no momento em que ele foi crucificado, as suas mãos e seus pés foram presos, e ali estava ele dando a sua vida por nós e entregou-se totalmente nas mãos do Pai. Uma das suas últimas palavras foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, o Deus Todo-Poderoso, que se fez homem, também se fez dependente. E nós também somos dependentes de Deus e somos dependentes uns dos outros. Então, este foi um comentário do capítulo 7 do livro Discípulo Radical, sob o título Dependência. No próximo vídeo, será a última característica do discípulo radical. Nós vamos falar sobre morte. Então é um tema muito interessante que vale a pena também acompanhar. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.